Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos à penúltima live do livro Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi. Já estamos com saudades, nem terminamos, mas já estamos com saudade no coração. Camila, Ari, boa noite, Sueli, boa noite a vocês, gratidão pela presença. Então, penúltima live deste livro, Palavras para a Alma, divulgando o Espiritismo. Hélio, quanto tempo, meu amigo? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos aqui então também entrar para o nosso perfil particular. Leninha chegou também aí, boa noite. Seja bem-vinda, Silvia. Vou mandar os aviãozinhos enquanto vocês vão chegando. E a gente vai aguardar um pouquinho, né? Hoje nós vamos fazer uma experiência. Vamos tentar fechar a live em menos de 1 hora, como fizemos ontem. Mas vamos experimentar, ficar o finalzinho. Denise, boa noite. Jorge Miyashiro, Vanessa, Avelino, boa noite a vocês. Vamos ver, né, se a gente... porque o pessoal comentou que ontem estava dando um problema com o Instagram, estava derrubando a live com 1 hora. Janice chegou também, boa noite, seja bem-vinda. Jorge, nós vamos estar em julho, lá no Fraternidade Espírita Irmã Maria. Angélica chegou também conosco, boa noite Angélica, seja bem-vinda. E hoje nós estamos na penúltima live. Estava falando no começo que já estamos com saudades, nem terminamos o livro, mas já estamos com saudade. Mas temos uma boa notícia, que na próxima quarta-feira, no encerramento deste projeto Palavras para a Alma, Carol, boa noite, seja bem-vinda. Carol aqui da cidade de Araraquara também, gratidão pela sua presença. Estamos então, né, a boa notícia é que na semana que vem, a nossa querida amiga Ana Teresa Camasmi, autora do livro, vai estar conosco. Dani, boa noite. Dani Pedraza, boa noite com poesia. E então ela vai estar conosco no encerramento deste livro. Na verdade, nós estamos encerrando com a lição 35, embora o livro vá até a lição 37. Clara chegou, boa noite amiga, seja bem-vinda. E por que nós vamos encerrar na lição 35? Porque nós já fizemos antecipadamente as 2 últimas lições, que é o Natal e o Ano Novo, capítulo 36 e 37. Então, na semana que vem, dia 21, Ana Teresa vai estar conosco no encerramento deste livro e vamos conversar sobre o silêncio. Conversarmos sobre o silêncio. Na verdade, eu vou estar em silêncio e deixar a Ana Teresa falar. Luiz Fernando, misturei as bolas. Luiz Fernando, Bom Chiquinho e Josino, boa noite, sejam bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. Então, estamos aí, né? No penúltimo capítulo deste livro. Se eu sumir é porque acabaram os dados, fica tranquila. A Ana Teresa já esteve conosco, viu, Camila, em 2 vezes, em 2 oportunidades. Uma falando sobre o projeto Palavras para a Alma e o outro de um projeto que ela faz particularmente, num trabalho que ela desenvolve de constelação familiar. Está lá no nosso canal do YouTube e também... Eu não estou sabendo disso, dia 28. O Hélio mandando saudade dos amigos, deixa eu ver, dia 28, live especial, arquivo pessoal, frente a frente com a Luísa, a Clara vai entrevistar, não estou sabendo, dia 28, Leninha, nós vamos ter o lançamento do projeto novo, apresentação do novo projeto, às quartas-feiras, do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Estou aguardando a definição de uma pessoa
de uma pessoa, dependendo da situação, ela vem conosco, senão vai vir uma outra pessoa na apresentação deste livro. Sandra, boa noite, gratidão pela presença, seja bem-vinda também. Essa é uma ideia, né? De frente com... Eu estou querendo trazer a Babi de frente com Babi, mas está difícil da Babi conseguir um horário, coitada. Está correndo bastante, mas vai dar certo. Hoje, então, deixa eu fixar o comentário, nós vamos falar sobre os sintomas, tá? Deixa eu fixar o comentário aqui. Camila, depois eu vou procurar e mando o link das duas participações da Ana Teresa conosco. Regina chegou aí, seja bem-vinda. Tá combinado? Eu não estou sabendo de nada. Eu estou assim, ó. Isso é uma armação. Não estou sabendo. Eu sei que dia 28 eu estou fazendo a apresentação dos albores da imortalidade. Se a Clara quiser vir, será um prazer. Lembrando que no dia 24, dia de São João, temos o Sabadão Espírita, e a Clara vai estar abrindo o Sabadão Espírita com pipoca, quentão, amendoim, curau e tudo que não tem nada não, né? Não desta vez. A gente vai pensar nisso. Eu estava comentando, Sabadão, a Clara vai estar abrindo a live pelo Encontro.Espírita. Quem não segue o Encontro Espírita, sigam lá o Encontro.Espírita. E eu fiz uma repostagem hoje, gente, aproveitando antes de a gente começar aqui, fiz uma repostagem de uma prece do Haroldo Dutra Dias, que quem fez a postagem foi o Espírita Feliz, mas é um encerramento de uma palestra do Haroldo, que ele fez uma prece maravilhosa, eu repostei, no aniversário do Everton, mas aí isso é em novembro, né? Projeto Centro Espírita, boa noite, seja bem-vindo, gratidão pela presença. Então hoje nós vamos, dando penúltima live deste livro maravilhoso, Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Nós vamos falar sobre sintomas. A Sandra acabou de assistir o que? Sandra, não sei o que, mas depois você fala pra gente. E sintomas são aquelas sensações que nós recebemos do nosso corpo físico. Camila, essa capa realmente derrete o coração. Quando você estiver com o livro em mãos, certamente você vai ver que maravilha também. A prece do Haroldo, Sandra. Olha, tem um cheirinho agradabilíssimo. É um perfume espiritual esse livro. E na semana que vem eu prometo a vocês que vou procurar ficar de boca fechada e deixar apenas e tão somente a Ana Teresa falar. Por quê? Capítulo 35 é o silêncio. E nada melhor do que eu ficar em silêncio e deixar a Ana Teresa falar. Gente, o que eu queria falar para vocês? Parece que está surgindo um problema no Instagram, que as lives estão sendo derrubadas quando atinge 1 hora. Aconteceu isso com o Sávio e a Dani até comentou uma situação nesse sentido. Sávio não, gente, com o Luiz Fernando ontem. Do Sávio não sei, porque o Sávio faz lives menores. Ontem nós fechamos com 54 minutos. Eu vou tentar fazer uma experiência, não vou também ficar prorrogando a live indefinidamente. Se de repente 50 minutos a gente estiver finalizando, muito que bem. Mas se a gente estiver próximo dos 58, a gente tenta encerrar e vamos ver se vai chegar a aparecer o reloginho de 15 segundos faltantes, para que a gente possa dar um feedback também para os nossos amigos. Bom, sintomas. Vamos ver. Não aconteceu no Palestras Davi, então que coisa estranha. E antigamente acontecia isso, Dani, por quem tinha menos de 1000 seguidores tinha direito apenas de fazer 1 hora de live. O Luiz Fernando, o Bom Chiquinho, tem muito mais que 1000 seguidores.
tem bastante, quase 10 mil seguidores, salvo engano. Ô Luiz, eu vou tentar fazer a experiência para ver se acontece ou não. Mas se também chegar perto de 50 minutos, a gente também não vai ficar, né, falando indefinidamente sem que tenhamos, né? Mas ontem eu procurei condensar para que não acontecesse, tá? Vamos então aos nossos sintomas na fala de Ana Teresa Camasmi. Em a introdução ela diz o seguinte: todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam da cura real. Palavra de Emmanuel. Palavras de Emmanuel. Todas as criaturas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam da cura real. Boa noite, Leila, seja bem-vinda. Só fazer um parêntese, Luiz. A gente diz que o seguinte, é muito bom a gente ter seguidores, que os seguidores acompanhem o trabalho que a gente faz, né? Mas o que é importante, a gente sempre fala, quem tem que aparecer é a mensagem do Evangelho e quem tem que ter seguidores é Jesus. Então, a gente fica feliz, agradece quando os seguidores vão chegando e é muito bom porque mais pessoas engajadas nesse projeto de divulgação da mensagem do bem. Mas, né, a gente não tem que se preocupar com essas... para ufanarmos. Não, a gente fica contente, sim, mas lembrarmos que quem tem que ter seguidor é Jesus e quem tem que aparecer não somos nós, mas a mensagem do Evangelho. Então vamos lá. Todos sabemos que somos espíritos encarnados, que habitamos um corpo físico e que, segundo Allan Kardec, não temos apenas o corpo físico. Este é o que os nossos olhos físicos podem ver. Exatamente, Luiz, exatamente. Boa noite, Edna, seja bem-vinda. Somos constituídos de vários corpos sutis. Kardec escolheu o termo perispírito para nomear este conjunto de corpos que nos envolve. O prefixo peri, em latim, quer dizer ao redor. A comunicação entre o corpo físico e o espírito é intensa e constante. Seu fluxo de energia atravessa o perispírito de tal modo que todas as necessidades requeridas... A comunicação entre o corpo físico e o espírito é intensa e constante. Seu fluxo de energia atravessa o perispírito de tal modo que este, por suas propriedades, é capaz de moldar-se a todas as necessidades requeridas por ambos. Então, o perispírito nada mais é que o corpo perispiritual que faz a ligação entre o corpo físico, esse nosso instrumento material, e a nossa essência divina, que é o espírito. Então, nós não temos um espírito, nós somos um espírito habitando um corpo material. E o que dá a ligação entre o corpo material e o espírito, que somos nós, é esse corpo sutil que Kardec nomeou de perispírito. A gente costuma dizer que é o elo que faz a ligação, não o elo de ligação, que seria um pleonasmo, né? O elo que faz a ligação entre o corpo material e o espírito. E entre o corpo material e o espírito, permeiam sensações, vibrações, energia, de tal forma que estão intimamente ligados. Tudo o que acontece no corpo material reflete no espírito e vice-versa, e, consequentemente, passa pelos corpos fluídicos do perispírito. Sendo assim, tudo que ocorre em nossa alma, que é vibração pura, se reverbera primeiramente no perispírito e posteriormente no corpo físico, que por sua vez também produz efeitos em sentido inverso,
repercutindo por fim na alma. Então, o que vai acontecer conforme está o nosso espírito? Ele vai reverberar no corpo material por meio das vibrações que vão partir para o corpo perispiritual, que é o perispírito. Imagine uma situação num lago, quando você joga uma pedra num lago e aquelas ondas vão caminhando, vão se espalhando, e é mais ou menos isso. Aquilo que aconteceu lá no meio do lago vai reverberando até a borda. Acho que esse exemplo dá para a gente ter uma boa compreensão. Por isso, aquele acontecimento, aquela pedra que nós jogamos no meio do lago, que fez aquele tibum, que a gente costuma dizer, quando a gente era criança, brincávamos muito de jogar pedras no lago, fazer a pedra correr, quicar, quantas vezes ela vai quicando no lago, vai pulando. Então, quando você joga uma pedra no fundo, no meio do lago, e que faz aquela vibração grande, ela vai reverberando até a borda do lago. E ela diz assim, que ao vivermos algo de intenso sofrimento e sentirmos o esgotamento emocional, o perispírito amortece as intensidades energéticas, servindo de anteparo com várias camadas. Em cada uma delas, e aí ela vai dizer uma observação, temos conhecimento de que são no mínimo 7 camadas do perispírito. Isso aqui na fala da Ana Teresa. Eu não estudei o perispírito a fundo, mas como ela tem bastante conhecimento, eu acredito que isso seja real. Eu nunca fiz um estudo aprofundado das características do perispírito, mas é como se nós tivéssemos vários corpos perispirituais que faz a ligação do espírito para o corpo. Então, cada sofrimento, sentimentos, esgotamento emocional, o perispírito vai amortecendo essas intensidades energéticas. E ela quer dizer assim, que são como os filtros que vão depositando os resíduos energéticos. Então, como se tivéssemos vários filtros que vai chegando desde o nosso espírito até o nosso corpo. E esses filtros estão exatamente no nosso perispírito. O caminho inverso também ocorre. Ou seja, qualquer experiência corporal reverbera em nossa alma, atravessando as mesmas camadas sutis e imprimindo nelas as intensidades que estamos vivendo. E ao desencarnarmos com toda a nossa história impressa em nosso perispírito, pois ele é o responsável por cuidar da continuidade da nossa história. Oi, Débora, boa noite. Então, é mais ou menos assim. Não sei se vocês sabem como é que funciona o sistema de papel carbono. Principalmente quando as pessoas vão ao médico, que eles ainda utilizam algum carbono. Antigamente as pessoas emitiam uma nota fiscal carbonada. Então, você escreve naquela nota ou naquela receita e tendo um papel carbono, ele vai transmitir exatamente aquela grafia, aquela mesma impressão do original, da nota original, da receita original, vai estar impressa na cópia. Então, quando a gente chega no plano espiritual, nós chegamos já com o nosso perispírito todo marcado, todinho grafado por todas as nossas vivências e sensações, por todas as nossas experiências. Então fica impregnado. Então não dá para a gente chegar no plano espiritual e chegar ao plano espiritual sem estar com o traje nupcial, como a parábola do Evangelho. Estarmos com o traje nupcial, estarmos isentos de qualquer outro problema, qualquer outras mazelas que ainda trazemos enraigadas na nossa alma, na nossa essência. Então, por conta disso,
ela vai dizer para nós que quando a gente desencarna, toda a nossa história está impressa em nosso perispírito. É a memória escrita das diversas experiências que o espírito tem que contar. Então, não só dessa atual existência, mas de tantas outras. Então, como a gente falasse, a gente chegasse no plano espiritual e puxasse-nos a nossa capivara, né? Tudo aquilo que a gente já fez nas outras existências e na atual. E aí a gente vai, né, verificar. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Wilton, boa noite com Jesus, meu amigo, seja bem-vindo. Assim como o nosso corpo físico conta a nossa jornada aqui na Terra, é o perispírito, quando estamos desencarnados, que evidencia os caminhos que a nossa alma percorreu. Portanto, na morte, nossa história de vida não termina. Apenas mudamos de dimensão, levando conosco nossos modos de ser, de agir. Enquanto desencarnados, nosso processo de amadurecimento emocional continua em um exercício constante de aprender a contar as nossas emoções. Então, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, nós vamos plasmando as nossas experiências, as nossas vivências. E vejam que interessante. O nosso corpo físico, vamos pensar que você teve um machucado profundo, um corte, e que ficou uma marca, uma cicatriz. Esta cicatriz que fica marcada no seu corpo físico é de um acontecimento, de uma queda, de algum machucado muito profundo, então ficou ali aquela marca. Também as marcas das nossas expressões pelo tempo vai ficando impregnada no nosso rosto, na nossa mão, no nosso corpo como um todo. Então as marcas do tempo vão deixando impressões no nosso corpo físico. E da mesma forma, o nosso perispírito vai recebendo as marcas espirituais das nossas vivências e das nossas experiências. E ela vai dizer assim: é preciso cuidar das intensidades emocionais, cuidar dos excessos corporais, cuidar também das compensações afetivas que sobrecarregam os tecidos sutis do perispírito. Portanto, quando o nosso corpo físico adoece, olha que importante isso, gente. Isso é muito importante que ela vai trazer para a nossa reflexão. Somos o que pensamos. Reagimos de acordo com o nosso pensamento e as nossas energias. Olha só que importante. Quando o nosso corpo físico adoece, podemos ter a certeza de que isso não aconteceu de imediato. O corpo biológico é como se fosse a última estação de nossas emoções. Quando a dor chega até ele, quer dizer que a nossa alma já vem sofrendo desde há muito. E a intensidade dessa dor é tanta que, embora o perispírito se esforce em segurá-la, como aqueles filtros, aqueles corpos perispirituais tentam reter como filtros, ela se derrama sobre as nossas células físicas como o rio que chega ao mar. Por isso que eu falo, gente, não vamos guardar mágoas, não vamos guardar ressentimentos. Olha, Wilton, vamos amar mais. Nosso espírito merece as vibrações de amor e paz com Jesus. Então, gente, guardar mágoas, ressentimento, ódio, inveja, utilizar-se da maledicência, trazer energias deletérias por meio dos meios televisivos, por meio das notícias que chegam. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp e às vezes vem aquelas coisas, né? Fomentando discussões, discórdia, desentendimentos, que não sejamos nós a dar vazão àquilo.
Isso é muito sério, Dani, é muito sério. Temos que tomar cuidado com o que a gente deixe entrar no nosso campo vibracional, pois isso vai reverberar, exatamente, é a psicossomática. O que você está pensando vai refletir no teu corpo físico. Então, quando o teu corpo físico adoeceu, significa que a tua alma já está doente há muito tempo. Ela já está doente há muito tempo. Só veio passando, né? Por mais que o teu espírito, o teu perispírito, né? Seus corpos perispirituais tentassem fazer aquele filtro, nem sempre é possível. Então conhece-te a ti mesmo, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Comece a se conhecer. O que te tira do sério? O que te faz perder a paciência? O que te faz ficar irritado? Aquela irritação contumaz que nós temos. Calma, gente. Eu tenho uma frase que eu lembro que eu já comentei com vocês uma vez que fala mais ou menos assim: não leve essa vida muito a sério. Você não vai sair vivo dela, não. Claro, no ponto de vista físico. Não é que você tem que levar a vida a sério. Claro, levar a vida a sério é importante, importantíssimo. Mas não se atente demais aos problemas, às preocupações, os gatilhos, como a Leninha diz. A gente tem que conhecer os nossos gatilhos. E falar em gatilho, a Nete Guimarães, pesquisem lá no perfil da Nete Guimarães no Instagram, ela fala exatamente do gatilho do gatilho. Quando você tem alguma determinada situação que provoca uma reação em relação a você, determinada circunstância provoca. O gatilho te provoca uma determinada situação, um estado de... Silvia, a Silvia não gosta muito desse termo. É a continuação da vida, então, Silvia, pensemos assim. O gatilho do gatilho nada mais é... Eu achei estranha essa fala da Nete Guimarães, quando ela chega e faz essa colocação. Porque, de repente, determinada situação, né, provoca em nós uma reação. E como fazer para tentar melhorar a situação, Silvia? Procurar, trabalhar, conhecer-se. O que me leva a reagir de tal forma? Porque não são os problemas, são como reagimos aos problemas. Aliás, vamos mudar a palavra, não são mais problemas, são desafios a superar. Muda a visão. Problema é uma coisa enorme, parece aquele coisa cheio de contas na nossa cabeça. Agora, os desafios, eles fazem parte do nosso processo evolutivo. E trabalhar a gratidão, desenvolver o amor em nosso coração, trazer energias boas, envolver o teu ambiente físico com boas vibrações, com uma música suave, o culto do Evangelho no lar, o pensamento positivo. E toda vez que vem um pensamento que não é tão bom, você substituir esse pensamento como você virasse uma página de um livro. São exercícios que nós devemos fazer para que aqueles pensamentos não façam morada em nosso coração. Como a gente sempre costuma dizer, eu não posso impedir que o pássaro sente em minha cabeça, mas eu não devo permitir que ele faça ninho. O sábio fala sempre disso, não dificuldade, sim desafio, exatamente. É o ego que nos leva ao gatilho, como a Leila diz. Exatamente. A Débora dando recomendações importantes. Fazer algo que você goste. Se agradar. Tá? Mesmo que seja, às vezes, comer um bolo delicioso. Poxa, mas eu vou engordar. Não, mas faça um agrado para você. Se agrade, se acaricie. Faça aquele exercício do espelho que eu falei para vocês. Né? Se ame, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus falou lá, né? Amar ao próximo como a si mesmo.
cuidar de plantas, levar o cachorro para passear, dar uma volta no quarteirão, olhar um pôr de sol, agradecer pela chuva que cai. Luiz, é extremamente difícil. Não pense que eu estou aqui dando lição de moral, não, eu estou falando para mim. E a gente sempre utiliza os amigos para que a gente possa, né, fazer uma espécie de uma catarse psicológica e espiritual, para que a gente possa não estar falando sozinho, porque não estamos sós, tem todos os nossos amigos do outro lado, e a espiritualidade que também nos intui. Deixa eu ver aqui o que a Camila falou. Às vezes ficamos chateados com o outro, mas a verdade tudo é sobre como lidamos com o nosso próprio ego. É sempre sobre a gente, sempre. Não retribuir o mal com o mal, mas com o bem. Amigo, desde uma vibração sua que eu fui ao meu local de amparo, me senti tão bem. É uma das alternativas que temos hoje. Esse local sagrado, eu fiz uma vez um curso de programação neurolinguística há muito tempo. Eu acredito que o professor Rubens Queiroz já deva estar no plano espiritual. Mas o professor Rubens Queiroz, ele desenvolveu na época o método Mind Silva Control. E ele desenvolveu o método da neurolinguística e trouxe. E ele fazia um relaxamento de guiado que era muito gostoso, muito gostoso. E ele nos recomendava que a gente fosse ao nosso local de refazimento. O local onde você se recolhe em prece, em oração, no seu quarto, em qualquer lugar. Reserve 10, 15 minutos para você. Isso é importante. É importantíssimo reservarmos um tempo para cuidarmos da nossa alma, cuidarmos da nossa essência, cuidarmos da nossa verdadeira morada, que é o Espírito que está habitando no nosso corpo. E quando você faz o relaxamento, você tem que se mentalizar bem, de boa saúde. Não queria nem voltar, né, Dani? De saúde, você se vê alegre, feliz, radiante, repleto de energia, vibrando paz, amor, boas energias. E procurar manter isso naquela redoma que eu sempre coloco para vocês, né? Aquela redoma mágica que nem um canhão de laser consegue penetrar, mas se nós baixarmos a vibração, ela vai se esfacelar como uma bolha de sabão. E vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui, nós estamos já com 33 minutos. Vou fazer experiência hoje, hein, gente? Nessa perspectiva espiritual, o adoecimento físico apresenta outra configuração. A presença de um sintoma. Os sintomas, né? O tema é os sintomas. Então, não é um mero acaso genético ou climático ou biológico. Um sintoma traz significados múltiplos e a presença dele em nosso corpo representa, em primeiro lugar, um pedido de olhar. Então, quando surge um sintoma físico, está chamando-nos a atenção, como se fosse uma luzinha piscando, né? Chamando a atenção de que algo não está bem. Nossos sintomas são mensageiros que precisamos mergulhar em algo do qual estamos distraídos ou afastados. De um certo modo, adoecer é como um pedido para voltar para casa, um chamado para que nos reconectamos conosco, um alinhamento, espírito, perispírito, corpo, para que o fluxo de energia possa voltar a correr livremente, distribuindo saúde espiritual e física. Ana Helena, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam, a doença, quando vem um sintoma de algo não bom para nós, é um alerta. É um alerta para que algo não está bem e a gente tem que prestar atenção. Então, em vez de começar a reclamar, por que aconteceu isso comigo?
tanta gente ruim, tanta isso, tanto aquilo, tanto bandido vai acontecer comigo. Então, em vez de falar por quê, pense para quê. Qual é a lição que eu tenho que tirar dessa questão? O que está me incomodando? Tem um livro também, eu não lembro o nome da autora, mas parece que o corpo fala. Então, de acordo com o problema físico que nós temos, pode ser situações relacionadas a, como é que fala? A mágoa, a inveja, ao ciúme, todos esses sentimentos negativos. Todos sentimentos negativos. E aí ela vai trazer uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fica como recomendação para que a gente possa fazer. Quando a gente fizer o Evangelho no lar, independente da lição que cair, a lição que nós vamos usar é essa daqui. Fica a recomendação, claro, todo mundo é livre para escolher esta mensagem ou não. Mas ela está passando para nós o capítulo 27, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27, item 10. Tá? Procurem fazer, eu vou procurar fazer aqui em casa também, o Evangelho no lar, utilizando este capítulo 27, item 10 do Evangelho segundo o Espírito. Do Espiritismo, segundo o qual os Espíritos explicam a ação do pensamento para a eficácia da prece. Há um entendimento importante sobre o fluido cósmico universal que vai clarear a nossa reflexão. E diz assim: estamos mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Este fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que do fluido universal se estendem ao infinito. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Olha só, então, quando o fluido universal, ele está permeando todos os corpos materiais e imateriais. Simbolicamente falando, fazer uma analogia, mas é bem mais amplo que isso. Quando se a gente estivesse olhando um aquário grande, vários peixes nadando, o fluido cósmico universal representaria a água que está no aquário. E nós, encarnados, estamos ali nadando neste mar, nesta água. Então é uma representação muito, muito pequena, porque o fluido cósmico universal é uma coisa muito mais ampla. E lembra que, porque eu falo para vocês, ela fala assim, o exemplo o som reverbera no ar, mas ele reverbera até tem um certo distanciamento, ele chega até um certo lugar. Só que as vibrações da prece atingem o infinito. É por esse mecanismo que os espíritos se comunicam conosco. E aí vocês vão ver, quando nós estivermos fazendo o estudo do livro Nos Albores da Imortalidade, quando Jerônimo Mendonça, em espírito, vai estar emanando vibrações para o grupo lá do Pouso do Amanhecer, eu vou dar um spoiler, tá? As pessoas vão achar que ele estava ali, mas ele não estava ali, ele estava fluidicamente emanando vibrações de forma que ele plasmava as energias e o pessoal do Pouso do Amanhecer achando que, olha, sentia a presença do Jerônimo, mas o Jerônimo não estava ali em espírito, ele estava emanando vibrações por meio do quê? Do fluido cósmico universal.
A Dani dizendo, essa ideia de estarmos embebidos no fluido cósmico universal é de uma beleza gigantesca. É como se a gente pudesse, imaginar o vazio que está no espaço, que fosse preenchido por esse fluido cósmico universal. Entre um planeta e o outro, por exemplo, entre uma galáxia e outra, nossa, a gente fica até, se perde um pouco nisso. A gente se perde um pouco nessa imensidão do cosmos. Nós somos muito crianças do ponto de vista espiritual, sim. E ela continua dizendo então assim, isso significa que além das reverberações que ocorrem entre a alma e o nosso corpo, também há uma comunicação simultânea com o fluido cósmico universal. Já que estamos mergulhados nele, recebemos dele os influxos amorosos de Deus, que revitalizam o nosso complexo energético. É por isso que o passe e a prece são recursos de alcances inimagináveis de cura, porque ambos oferecem condições para essa revitalização acontecer. Então, quando a gente ora, quando a gente recebe um passe, nós estamos recebendo energias fluídicas de Deus por meio do fluido cósmico universal. Então, os nossos pensamentos de amor, de paz, de harmonia, de serenidade vão preenchendo os corpos espirituais, né? Utilizando, e a gente sempre fala que nenhuma prece fica sem ser atendida. E quando a gente ora, às vezes pela paz mundial, os nossos amigos espirituais, os mentores, recolhem as nossas vibrações e levam onde haja necessidade. A Dani dizendo aqui, mesmo na nossa limitação é lindo pensar, imagina desprendidos elevarmos, façamos a nossa parte para termos tamanha dádiva. Dani, e teve uma vez também que o Chico, uma história que está atribuída também ao Chico, que certa vez ele pediu que o Emmanuel, né, levasse-o às esferas luminosas para ter uma noção do que seria. Então, em desdobramento, Emmanuel levou o Chico em espírito, em desdobrado, até as esferas superiores. E o negócio foi subindo, o Chico falou, mano, me leve, me desce, por favor, me desce, que eu não consigo, é muito para minha cabeça, vamos dizer. Então o Chico queria voltar logo e não viu a hora de voltar para o corpo e tomar um cafezinho. É uma história que é atribuída ao Chico também. Tamanha a vivência espiritual. E vejam que certa vez Emmanuel, falando a respeito das novidades, Chico perguntou para ele qual seria a novidade que teria do plano espiritual a trazer. E Emmanuel disse ao Chico que a novidade ainda era o Evangelho de Jesus. E Emmanuel, com todo o seu conhecimento, ele diz que quando ele estava em estudo nas altas esferas, ele sentia um verdadeiro crocodilo, tamanha a sua pequenez espiritual frente aos baluartes da espiritualidade. Então imagine se Emmanuel sentiu um crocodilo, que nós seríamos, né? Sequer uma lagartixa, uma pulguinha do leão, né? Como o Chico falava também naquela outra história. Esse êxtase, inclusive, é perigoso, pois há a possibilidade de desencarne. Olha, esse êxtase a gente precisa estar bem assessorado por um espírito iluminado como Emmanuel. E também por isso que é importante no momento do nosso sono orarmos e pedirmos que sejamos encaminhados para escolas espirituais de acordo com a nossa capacidade evolutiva. De acordo com a nossa capacidade evolutiva. A gente não tem que ficar fazendo experiência de saída do corpo, não, que a gente precisa, isso aí não é brincadeira, não. Brincadeiras não se faz, aquelas coisas que as pessoas costumam falar assim, aquela brincadeira do copo, isso é extremamente perigoso e dá margem a espíritos brincalhões se aproximarem, e aí depois você não tem mais como se resolver daquele imbróglio. Aí, principalmente se tiver algum médium ostensivo em desenvolvimento, entre aspas, né,
em processo de orientação espiritual, com muito cuidado. Nada de manifestação mediúnica dentro da casa. O Evangelho no Lar também não é para isso. Todo o processo mediúnico deve ser realizado dentro de uma casa espírita séria. Dentro de uma casa espírita séria. Não precisa ter medo, Silvia. Orar e vigiar sempre, viu, Silvia? Fica tranquila. Mas existem pessoas que brincam e aí dão margem, né? As pessoas, eu fui lá ler a sorte. Os espíritos superiores não vão dar uma orientação direta para você. Olha, eu estou em dúvida se eu troco de emprego ou não. Não é espírito superior que vai te dar essa orientação. Espírito superior, ele dá uma orientação geral para o grupo. O mentor espiritual não vai falar, Aloísio, você está fazendo errado isso, aquilo outro, eu acho que você deve mudar de emprego. Não. Os espíritos superiores não interferem em nossas vidas. Eles podem dar orientações de modo geral. Desconfie de uma mensagem direta. Eu já ouvi pessoas perguntarem para mim, gente, só para vocês terem uma ideia. Coisas mais absurdas. Se eu não desenvolver a minha mediunidade até tal dia, eu vou morrer. Silvia, fique tranquila, tá? Quando você for para o andar superior, acredito que você é uma boa pessoa, tenha bom coração. Se vai encontrar ali, vai ser o seu corpo físico. Você vai estar em outras esferas. Não fique com medo, tá, Silvia? Não fique com medo, tá? Nós estamos aqui buscando o aprendizado. A gente está crescendo junto, viu, Silvia? A gente também tem medo, tá? E outra questão que ia falar. Outro absurdo. Olha o Luiz Fernando dizendo, a obra Desobsessão é importantíssima. É de André Luiz, na psicografia, acho que do Valdo, né, Luiz Fernando? Muito boa essa obra, orientação muito segura. Outra coisa que eu ia falar para vocês, me falaram uma coisa absurda também. Eu não consigo emprego na minha área de atuação, porque me falaram que eu não consigo emprego na minha área de atuação, porque na outra encarnação eu abusei da minha profissão. Gente, não existe isso. Não existe isso. Tá? Não existe. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos os nossos protetores espirituais, nosso anjo de guarda, que nos intui. E o nosso anjo de guarda, nós podemos fazer a prece para ele. Se eu não sabe fazer, está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, prece para o anjo da guarda. É uma referência. Né? Uma referência. Deixa eu ver o que a Leninha falou. Às vezes eu leio a sorte. Tem uma senhora que não aceita dinheiro, esmola. Ela lê a mão, eu leio, dou dinheiro e sai. Nem presta atenção. Bom, a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado com essas questões para a gente também não ficar suscetível. Senão você fica à mercê da pessoa. E a pessoa começa, né, imbuída por um espírito de uma vibração não tão elevada que vai chegar e vai, né, manipular pensamentos e tudo mais. Bom, gente, vamos em frente aqui, estamos com 48 minutos. Ela vai dizer assim, olha. Adoecer, então, também pode ser a nossa maneira de receber afeto dos outros, o que de modo algum nutre nossas almas. Adoecer pode ser a nossa maneira de dizer não ao que a boca ainda não teve coragem de pronunciar. Adoecer pode ser um jeito de viver sem se arriscar, mas que também não nos permite experimentar a beleza que é a alegria de viver. Então vemos aqui que recuperar a saúde é muito mais do que ir à farmácia comprar um analgésico. É muito mais do que buscar um tratamento. É preciso um mergulho em nossas almas
para observarmos nossos modos de ser, de conviver uns com os outros e iniciar transformações que nos tornem mais felizes, mais abertos, mais criativos. Vou ler o que a Leninha falou e depois eu vou continuar aqui. Deixa eu ver, antes da Leninha falou aqui, ó. A Dani falou, o Luiz e o Leandro fizeram um estudo completo desse livro, no canal deles, alternando os perfis. Muito bom, eu vi que vocês fizeram sim, Luiz. O Leandro e o Luiz Fernando. A Leninha diz, engraçado que ela sempre diz que eu vou fazer as pazes. Minha mãe faleceu há 49 anos, todo mundo sabe que é charlatã, mas nós aqui ajudamos para comprar comida. Bom, tudo bem. Leninha, vou te falar uma coisa também. Fazer as pazes com os nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual não é impossível. Nós podemos enviar daqui para lá vibrações de amor, de afeto, pedir perdão por algo que você tenha feito, reconciliar com ela por alguma situação. Isso é muito importante, isso não depende apenas e tão somente da nossa existência enquanto a pessoa está encarnada. E o processo de constelação familiar, que a Ana Teresa desenvolve, por sinal, é um dos mecanismos que te permite você resolver problemas do passado. Só que para você participar de um processo de constelação familiar, você tem que estar muito bem estruturado emocionalmente, porque vai mexer com as suas estruturas, né? Olha só o Luiz Fernando dizendo, só preciso tomar cuidado com as orientações das videntes, porque às vezes falamos que não ligamos, mas que de repente ela fala algo que nos impressiona. Perfeitamente, Luiz, perfeitamente. Então você... Voltou, gente, deixa eu ver se voltou. Deixa eu ver se voltou. Voltou, gente. Acho que sim, bom, pelo menos aqui deu certo. Voltou. Deu um distúrbio na força, como a gente costuma dizer. Mas olha, recomendo então ao pessoal. Pode e deve ler o livro Desobsessão. Assistir também às lives do Luiz e do Leandro, que estão gravadas. Como acho que foi a Dani que falou, né? Recomendo. E a gente também não ficar, né, querendo saber sobre o futuro. O futuro a Deus pertence. E o passado serve de experiência para que a gente consiga crescer, progredir, evoluir. Por como também, né, a gente ficar suscetível às informações. Fulano falou assim que vai acontecer tal coisa. É verdade? Aí você fica naquela ansiedade. Eu vou falar uma coisa para vocês, que às vezes a gente ficava... Tem uma coisa que acontece, e as pessoas falam muito assim, eu estou no meu inferno astral. Né? Eu estou no meu inferno astral. Tinha época, gente, eu vou falar para vocês, que eu acreditava nisso. Eu acreditava nessas coisas. Então, o que acontece? Quando faltava um mês para o meu aniversário, parece que só acontecia coisa errada. Só coisa ruim. Aí fala, é o meu inferno astral, é o meu inferno astral. Passava o meu aniversário, pronto, aí as coisas fluíam maravilhosamente bem. Gente, quando eu comecei a tomar consciência que isso não é realidade, não é verdade, parou de acontecer coisas ruins. Então, a minha mente produzia aqueles sintomas, né? O Luiz Fernando também falou que tem uma enquete sobre constelação familiar. Então, aquilo que você pensa, a sua mente é a sua lente. Se a gente ficar acreditando em determinada situação, aquilo acaba acontecendo. A lei da atração, como a Débora está falando. Então isso é precisa um cuidado assim muito especial. Dá licença aqui, gente, que eu preciso liberar alguém que quer sair daqui. Vai lá, pode ir. Não, tem que deixar aberto, senão
fica perdido aqui. Bom, agora então vai para finalizar. Portanto, aqui vai incentivo. Deus nos deu a vida para que pudéssemos vivê-la em máxima expansão a fim de progredirmos. O que Jesus falou? Eu desejo que tenham vida e vida em abundância. Então, que nós tenhamos vida em abundância. O Criador nos ofereceu entes queridos para que pudéssemos nos alegrar na caminhada e não nos sentirmos sozinhos. E também nos oportunizou a convivência com os espíritos que nos convidam a visitar as nossas sombras e transformá-las em pontos de luz. E o que mais podemos querer? As ferramentas estão ao nosso redor, esperando por nossas mãos para começar a grande obra que é a nossa reforma espiritual. É preciso um mergulho em nossas almas para observarmos nossos modos de ser e de conviver uns com os outros e iniciar transformações que nos tornem mais felizes, mais abertos e mais criativos. E assim finalizamos o capítulo 34 do livro Palavras para a Alma, mensagem de sintonia. E na semana que vem, o silêncio do Aloísio na fala de Ana Teresa Camasmi. Gente, agora nós vamos fazer nossa mentalização, tá? Estamos com 56 minutos e 39 segundos. Vamos ver como que vai ser. E se cair, se terminar a live vai terminar, eu já desejo antecipadamente que todos nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um. Silêncio vai ser meu, Dani, se Deus quiser. Então, vamos fazer nossas vibrações. A Sônia chegou agora para a nossa mentalização. Se cair, já sintam-se abraçados afetuosamente por todos, pela espiritualidade amiga. Nesse momento, gostaríamos de convidar a todos para que pudéssemos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, retendo um pouco o ar. Vamos relaxar, soltando lentamente o ar. E conforme vamos relaxando, vamos deixar-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia, que como vibrações suaves estão em harmonia com o universo. Convido você, querido amigo, querida amiga, para fazer uma viagem pelos nossos pensamentos. Convido a você a caminhar àquele seu local de paz, de refazimento, de reequilíbrio. Cada um de nós tem o nosso lugar sagrado. Pode ser uma praia, um campo, um jardim, uma montanha, ou até mesmo o aconchego do seu lar. Sinta-se tranquilo, sereno, inspire energias de paz, saúde, reequilíbrio e libere todas as energias mal qualificadas que ainda trazemos nos nossos campos perispirituais. Se você traz alguma dor, alguma dificuldade no corpo físico ou mental, envolva essa dificuldade numa luz
suave, envolvendo num processo curativo. Sinta-se alegre, tranquilo, em paz, em harmonia. Aproveite essa estadia neste local, que eu te convido sempre a vir, toda vez que se sentir cansado, triste, deprimido, amargurado, nervoso. Busque o seu reequilíbrio neste ambiente. Aproveite cada momento. Perceba sons, aromas, sensações. Permaneça aqui quanto você quiser e quanto puder. Reserve 5 a 10 minutos por dia para que retornar. Por meio de uma música suave, você vai se harmonizando, trazendo paz, saúde e equilíbrio espiritual. Convido você neste momento para ir retornando lentamente. Tome novamente uma inspiração profunda. Retenha o ar e ao expirar, vá abrindo suave e tranquilamente os olhos. E, colocando em mãos em prece, diga Namastê. O Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você. Gratidão a todos. Conseguimos 1h e 2 minutos. Deu certo, graças a Deus. Que bom que deu certo, assim os nossos amigos podem continuar tranquilos. Às vezes a live passa de 1 hora, né? E convido a vocês para estarem conosco segunda e terça em Momentos com Jerônimo Mendonça, e na quarta-feira no encerramento deste livro com a presença de Ana Teresa Camasmi. E Ana Teresa vai fazer um exercício com todos nós. Confesso a vocês que esta live será imperdível, tá? Aqueles que quiserem assistir às lives que nós já fizemos com Ana Teresa, está lá no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. Eu vou mandar para você, viu, Camila? Aproveitando, para não perder a oportunidade, desejo a todos que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos, muita paz, muita luz, um excelente final de semana, repleto de energias espirituais. Tchau, gente. Gratidão a todos.